Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida, cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do tempo dos homens. Neste ciclo de inícios e reinícios, cada existência é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, não se desespere quando se anuncia o momento da despedida de quem você ama. Será um até logo. O mundo nos ilude, porque nossos sentidos não alcançam senão um pequeno espectro da natureza. Mas o coração sabe, sente e, iluminado pelo conhecimento, não deixa de chorar a saudade, mas também não deixa de ver no corpo que se cala a porta da gaiola que se abre para que o espírito possa seguir viagem. Enquanto nos movimentamos na realidade física objetiva, é imperioso acumular na consciência os tesouros do amor e da sabedoria, os únicos que poderão nos ajudar quando chegar o momento e que servem sempre como um passaporte para dias mais felizes, seja nesta ou em qualquer outra estação. O universo é o livro da vida no qual o espírito escreve sua história. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar de um tema bastante atual e que diz respeito a todos nós. Todos temos dificuldades para compreender os nossos filhos, principalmente quando estão adolescentes. Até os chamamos às vezes de aborrecentes. Pois é, nosso tema de hoje é exatamente esse, o conflito de gerações. Como lidar com isso? E para falar sobre esse assunto, contamos com a presença em nosso programa da professora Cláudia Farache. Cláudia é palestrante, educadora e escritora. Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Nilo. Bom dia, telespectadores do programa Espírito e Vida, da Sim TV. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui nesta manhã tratando sobre esse assunto tão importante, tão relevante, como você mesmo já colocou para todos nós. É ótimo ter você aqui com a gente. Cláudia, os jovens são mesmo aborrecentes ou os adultos é que são incompreensivos? Nós acreditamos, Nilo, que as duas coisas, elas acabam atuando em conjunto e gerando, essa problemática e até mesmo essa terminologia aborrecentes. O jovem passa por um momento de transição
onde questões de ordem psicológica, emocional, biológica acabam interferindo e também apresentando algumas questões como essa mudança de humor repentino, como essa intolerância em alguns momentos a certos padrões estabelecidos. E tudo isso gerou também, vamos dizer assim, culturalmente, essa terminologia de aborrecente para o jovem. E conjugado a isso, nós temos o adulto também, que, pelo contexto sócio-histórico no qual vive, um mundo hoje muito rápido, muito atribulado, em outros momentos até por um esquecimento de que já passou por essa fase, de que já vivenciou também esses conflitos, acaba sendo um pouco intolerante. Então, digamos que é uma conjugação dos dois fatores, esse momento de transição da adolescência, com todos esses conflitos, essas situações, e o próprio adulto também um pouco intolerante a esse processo que acaba gerando essa situação. E aí, o Espiritismo teria um papel de auxiliar nessa compreensão, digamos assim? Ou seja, o conhecimento espírita nos ajuda no que tange a tratar, a lidar com os nossos jovens? Temos certeza que sim. Principalmente pelo fato da doutrina espírita, ela ampliar a nossa compreensão do mundo, quando nos coloca numa condição de espíritos imortais, quando nos esclarece acerca de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos. Então, a doutrina espírita, ela tem sim um conjunto de conhecimentos, ela tem sim um esclarecimento muito grande a nos dar acerca dessa questão, porque mostra que nós estamos aqui na condição, como nos diz o Espírito Bezerra, de espíritos forasteiros do infinito, buscando todos a nossa evolução, e isso faz com que a gente compreenda, vamos dizer assim, esses momentos de dificuldade, esses momentos de transição, e com que a gente compreenda principalmente a necessidade que todos nós temos de ampliarmos o nosso cabedal de compreensão, de procurarmos esse entendimento, enfim, de procurarmos nos situar no mundo de uma forma mais branda, mais pacífica e compreendendo todas as questões que nos chegam como sendo importantes, como sendo necessárias ao nosso processo evolutivo dentro dessa nossa trajetória de imortalidade. Cláudia, eu estava vendo um dia desses um texto grego, 400, 500 anos antes de Jesus, em que o escriba reclama dos adolescentes. Os adolescentes não obedecem, os jovens de hoje, 400 anos antes de Jesus, jovens de hoje já não são os mesmos e tal. Quer dizer que essa coisa é milenar. Por que as gerações não se entendem? Por que eu não gosto da música jovem, eu não gosto da gíria, eu não gosto das roupas? Porque há sempre esse olhar enviesado sobre o jovem. Muito bem, né? Realmente, como você colocou, embora seja uma questão posta como de hoje, como da atualidade, ela é uma questão que quando a gente mergulha nas páginas da história, a gente percebe que ela vem, de muito tempo. Digamos que desde o momento em que o homem começou a habitar a face do nosso planeta, que esse chamado conflito de gerações, eu também não gosto muito do termo, ele se apresenta, né? Então, por quê? N fatores interferem aí, mas nós poderíamos colocar um ou dois, como por exemplo o fato de que realmente o mundo ele muda numa velocidade muito grande e aí a gente tem aquela dificuldade, nós que já somos, vamos dizer assim, os jovens há mais tempo, que a gente não vai usar aqui um outro termo, então a gente tem, de uma certa forma, uma dificuldade de adaptação a essas novas questões que surgem. O jovem, por sua vez, como eu já falei anteriormente, por um momento de conflito em que questões de ordem psicológica, emocional, biológica, elas começam a aflorar, trazendo determinadas reações, tanto físicas como também de ordem emocional e espiritual também, porque aí a doutrina espírita ela traz, nessa perspectiva de ampliar a nossa compreensão, ela traz também esse aspecto traz mais espiritual, esse lado, traz mais esse outro lado, que é um lado importante, um lado fundamental. Então, tudo isso vai fazendo com que esse jovem, ele também comece a
contestar. E aqui vem um ponto curioso do processo educacional, que é o seguinte: nós sempre estamos acostumados a colocar a educação como sendo aquele processo em que as novas gerações, elas se apropriam daquilo que foi construído pelas antigas gerações. Se esse processo se desse de uma forma linear, só na perspectiva mesmo, vamos dizer assim, da apropriação, o que é que iria acontecer? Todos iriam receber, né? Vamos colocar isso aqui entre aspas, que o processo da educação não é um processo de transmissão, assimilação, mas se fosse dessa forma, todos iriam receber essas informações, essas construções, né? E esse conflito não se daria porque a coisa teria uma continuidade linear. Mas não é assim que ocorre. Primeiro, o processo de educação ele é um processo de construção, em que apesar de nós termos contato, né, com as questões construídas pelas gerações anteriores, mas nós vamos também agregando a isso os nossos conhecimentos atuais, a nossa individualidade. Então, nós acreditamos que é exatamente aí que tem um grande ponto de conflito. Porque na medida em que a gente vai tomando conhecimento daquilo que já existe, a gente vai agregando e a gente vai dando aquele ponto de individualidade, de peculiaridade, tanto individualmente quanto enquanto geração, né, que constrói também elementos novos, isso vai gerando exatamente esses conflitos. Esse descompasso, né? Esse descompasso, a né? A gente vai falar já mais sobre o assunto, a gente vai dar uma paradinha. Volta já, conversando ainda com Cláudio Farache sobre o conflito de gerações. Continuamos aqui com Cláudia Farache, conversando sobre o conflito de gerações. Cláudia, temos os filhos que queremos, que desejamos, que almejamos, ou os filhos que precisamos? Bom, dentro da perspectiva da doutrina espírita, principalmente a partir do conhecimento sobre reencarnação, nós sabemos que estamos todos aqui na Terra regidos, vamos dizer assim, exatamente por um planejamento reencarnatório. Então, nós poderíamos dizer que temos, né, os filhos, vamos dizer assim, que merecemos e que necessitamos dentro dessa questão da reencarnação, que não pode ser entendida como um processo de punição, mas como um processo de oportunidade, de reajuste diante das leis divinas ou naturais. Mas, de uma forma ou de outra, temos também, a partir da questão do livre-arbítrio e a partir da questão do processo educacional, aqueles filhos que nós queremos. Por quê? Porque esses filhos, eles são frutos também do processo educacional que eles recebem, embora a questão individual de cada um tenha aí uma influência. E nesse ponto, eu acho que o maior desafio, né, no sentido de termos os filhos que queremos ou os filhos que precisamos, né, o que necessitamos, é exatamente a compreensão de que cada filho, a partir das diferenças individuais que apresenta, ele requer também uma intervenção educativa diferente. Então, digamos que o grande papel dos pais nesse processo é o papel de observação, para que a partir dessa observação se possa fazer intervenções importantes e necessárias para que esse filho que a gente tem se transforme naquele filho, né, vamos dizer assim, entre aspas, que a gente quer através de um processo educacional, embora cada um seja único, cada um tenha suas peculiaridades e, embora também a gente precise entender que mesmo que o nosso filho não seja aquele filho que a gente quer, numa perspectiva assim extremamente idealizada, ele é aquele filho que a gente tem, ele é aquele compromisso que nós assumimos, ele é, vamos dizer assim, aquele diamante, né, que nos foi concedido por Deus como uma oportunidade muito grande de reajuste e que a gente precisa fazer o melhor ao nosso alcance. Precisamos lapidar o diamante, não é verdade? Cláudia, quero educar meu filho à luz da doutrina espírita. Ou qualquer um de vocês, nas suas respectivas religiões, deseja dar uma educação religiosa aos seus filhos. Mas eles não querem, eles não gostam de comparecer
à casa espírita ou ao templo religioso para receber essa educação. Como que a gente deve agir para introduzir, para orientar os nossos filhos, para que eles recebam essa moral evangélica, essa moral de Jesus? Muito bem. O principal pilar, né, de sustentação de uma educação emancipadora, esclarecedora, continua a ser o exemplo e o diálogo. Então, nós compreendemos que um processo, vamos dizer assim, de forçar essa criança ou esse jovem a comparecer, ele pode até funcionar por um certo tempo, mas ele não vai funcionar numa perspectiva educativa. Mas compreendemos também que, da mesma forma como nós, em determinadas situações, forçamos, né, entre aspas, os nossos filhos a irem ao dentista, a terem um atendimento médico ou de outra natureza que venha a contribuir com a saúde física dele, isso também deve acontecer em relação à questão da religião. Se os pais compreendem que aquela é a melhor religião, então, enquanto essas crianças são pequenas, elas devem ser orientadas, incentivadas, motivadas a participarem dos eventos daquela denominação religiosa, agora sempre nessa perspectiva do diálogo e do esclarecimento. E as casas espíritas estão preparadas para isso? Bom, estamos vivendo um momento em que não vamos nem dizer assim, os postulados especificamente espíritas, mas que os postulados espiritualistas, de uma forma geral, eles estão muito presentes na própria mídia. Isso tem feito com que não apenas os jovens, mas os próprios adultos, eles procurem as casas espíritas, e as casas espíritas, na medida do possível, elas estão sim se organizando, se preparando para receber esse jovem, essa criança, esse adulto, sempre dentro dessa perspectiva de esclarecer e de consolar à luz da doutrina espírita. Temos, na grandiosíssima maioria das nossas casas espíritas, o trabalho da evangelização infanto-juvenil, onde o conteúdo da doutrina espírita, ele é trabalhado atendendo às especificidades das diversas faixas etárias e oferecendo também trabalhos variados de interação, de discussão de temas da modernidade à luz da doutrina espírita. Então, nós estamos principalmente nessa busca em cada vez mais nos aperfeiçoarmos para recebermos as novas gerações que chegam às casas espíritas. Os jovens precisam de atividades diferentes, né? Teatro, música, lazer, né? Com certeza. Atividade lúdica, né? Mas chegamos verdade. assim ao final do nosso segundo bloco. Vamos dar uma paradinha e a gente volta já, continuando a falar sobre o conflito de gerações. Dessa vez, quem vai fazer as perguntas são os nossos telespectadores. Voltamos já. Vamos dar sequência ao nosso programa, agora com o quadro Espírito e Vida Responde. Nesse bloco, os telespectadores é quem fazem as perguntas, ainda falando sobre conflito de gerações, e a professora Cláudia Farache vai responder. Vamos lá? Como uns pais podem conviver com um filho ou com mais de um filho que seja dependente da droga, dependente de um vício, seja do álcool, ou de outro qualquer? Francisco, acreditamos que é uma experiência difícil, complexa, mas voltamos àquilo que falamos no bloco anterior, acerca da questão do diálogo e do exemplo, que são dois grandes, vamos dizer assim, pilares de sustentação de um processo educativo. Então, o diálogo, no sentido também de ouvir esse jovem, os seus motivos, as suas razões, o diálogo no sentido também de oferecer a ele
outras perspectivas, outros horizontes, outras formas de conhecer o mundo, e o exemplo de estar sempre junto, de não abandonar, de estar sempre dizendo que o ama, apesar de todas essas questões. E principalmente a fé de que é possível, através de um processo educativo pelo exemplo, pelo diálogo, com um tratamento também, porque é uma situação que requer um tratamento médico, psicológico, terapêutico, e com a terapia espírita também, o passe, a água fluidificada, uma compreensão mais abrangente da vida. Acreditamos que é possível não apenas conviver com o problema, como conseguir ultrapassá-lo, vencer esse desafio tão complexo e tão difícil. Eu gostaria de saber por que essa distância hoje entre pai e filhos. Pela ausência do diálogo, por esse chamado conflito de gerações, ao qual a gente já se reporta desde o primeiro bloco. Então, nós acreditamos que principalmente isso, a distância, a falta desse acompanhamento, desse diálogo, dessa perspectiva de saber ouvir o outro, compreender as diferenças, o respeito, que também é muito importante. Não é preciso que eu dialogue apenas com aqueles que têm as mesmas opiniões que eu. É preciso que eu dialogue com o outro para ouvir os seus argumentos, para perceber a sua forma de compreender a vida. E nesse processo de interação, de compreensão, para que a gente possa chegar num denominador comum e principalmente nessa perspectiva de amar, apesar das diferenças. Então, voltamos mais uma vez a tocar nesse ponto do diálogo, da interação, do saber ouvir, porque são fundamentais nesse processo. E gostaria de fazer a pergunta, a facilidade que as drogas estão chegando às famílias. Hoje, no meio que a gente vivemos, as crianças cada vez mais cedo estão tendo acesso às drogas. Existe uma propaganda que a mídia veicula, que ela é muito interessante, acredito que os telespectadores já devem ter ouvido, que ela diz assim: adote seu filho antes que um traficante o faça. Então, adotar em que sentido? No sentido de estar presente, no sentido de acompanhar, mesmo naquelas coisas que os jovens às vezes gostam de fazer e que a gente não gosta, mas uma festa, um tipo de som diferente. E a gente precisa acompanhar o dia a dia, aquilo que acontece na escola. E esse processo, ele não pode terminar quando a criança completa 10, 12 anos, entra na adolescência, na juventude, não. Pelo contrário, ele tem que se intensificar. Nós que trabalhamos mais diretamente com a educação formal, nós percebemos que nos primeiros anos da escolaridade, chamada educação infantil, primeiros anos do ensino fundamental, os pais, eles estão muito presentes nas instituições educativas, acompanham seus filhos. Conforme os filhos vão crescendo, entrando na adolescência e na juventude, esse processo de acompanhamento ele vai cessando. Então, de maneira nenhuma, aí é que nós precisamos estar presentes, não na condição de vigias, de policiais, mas na condição de amigos, na condição de quem acompanha, na condição de quem se interessa pela vida do jovem, quer participar, quer contribuir, quer interagir. Então, acreditamos que essa é a forma mais tranquila de nós estarmos presentes na vida dos nossos filhos, evitando que eles caiam nesse caminho tão difícil, tão tortuoso das drogas. Como educar os filhos em relação à preparação para o mundo? Fazendo, dialogando com eles, trazendo à tona as problemáticas da atualidade, como a própria droga, como o sexo desregrado, e aí não apenas as chamadas drogas ilícitas, mas as drogas lícitas também, o fumo, o álcool, trazendo tudo isso para um diálogo franco, aberto, sem falsos moralismos, sem conceitos estabelecidos, ouvindo
instruindo também esse jovem. Essa é uma questão que hoje ela precisa estar muito presente no nosso processo educacional, que é ouvir o jovem, as suas opiniões, os seus argumentos, as suas perspectivas de vida. Então isso contribui muito para que ele vá se educando com condições de enfrentar o mundo. A doutrina espírita, ela tem aí uma contribuição muito grande, como já colocamos também no início do programa, na medida em que amplia as nossas perspectivas, em que nos coloca como alguém que pré-existe a uma certidão de nascimento e que continua a existir após uma certidão de óbito, e isso dá realmente uma nova dimensão, uma nova perspectiva à nossa vida, à vida do jovem, e que vai contribuir para que nós estejamos prontos a compreender e vencer os desafios que o mundo nos apresenta. Agradecemos a presença de Cláudia Farache em nosso programa, conversando sobre um tema tão sensível. Esperamos ter você aqui de volta. Nós é que agradecemos, Nilo, a oportunidade que nos foi dada pelo programa Espírito e Vida, pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte, pela SIM-TV, de estarmos aqui discutindo essa questão que é tão complexa, que é tão polêmica, mas que precisa ser sempre trazida à tona. Afinal de contas, nós, como jovens há mais tempo, precisamos estar realmente envolvidos nesse processo de educação das novas gerações, que tem essa missão, vamos dizer assim, de levar adiante o nosso planeta para que ele se transforme o mais rapidamente possível num planeta de regeneração, onde o amor e todos os ensinamentos do Cristo, eles imperem de uma forma mais efetiva. Muito obrigada. Vamos agora ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anote aí algumas delas. Nossos Filhos são Espíritos, de Hermínio Correia de Miranda. O Jovem Espírita Quer Saber, diversos autores. Aborrecente não, sou adolescente, de Vera Lúcia Marinzec. Crianças Índigo, de Jean Tober e Lee Carroll. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espirituevida@simtv.tv. Agradecemos a sua sintonia, a sua companhia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.